Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de setembro de 2018. O Jesus da Bíblia e a menina que aprendeu com Bolsonaro o gesto de disparar um revólver. Juan Arias escreveu no dia 23/07 para o jornal El País que entre os símbolos da liturgia da morte adotada pelo militar de extrema direita brasileiro, Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, figura agora também a imagem de uma menina de cerca de 4 anos imitando com os dedos polegar e indicador de sua mão direita o gesto de disparar um revólver. Foi ele quem lhe ensinou enquanto as segurava nos braços, rindo entretido. Questionado sobre a cena que horrorizou não poucos, os assessores de Bolsonaro explicaram que podia ser interpretada como um gesto cristão de bravura. Que eu saiba, e estudei os evangelhos durante anos, o único símbolo de violência no cristianismo é o de Cristo na cruz, um inocente condenado à morte. O restante da simbologia dos seguidores do Nazareno é impregnado de paz e perdão, não de violência ou vingança. Foi Jesus que, em diversas ocasiões, propôs uma criança como símbolo do reino de Deus. Ele considerava tão grave qualquer tipo de violência contra a infância que chegou a pedir pena de morte para quem ofendesse uma criança, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a pedra de um moinho e o lançassem no fundo do mar. MT 18,5 SS. A dura condenação do Mestre a quem ofendesse uma criança deve ter impressionado tanto aos seus discípulos que essa passagem aparece nos 3 evangelhos sinóticos considerados os mais antigos e próximos da sua morte. Jesus, o manso, o compassivo, o que pedia perdão para todos os pecados, diz que não merece viver quem exerce violência com uma criança. Os evangelhos não dizem a que violência se referia. Há quem pense em uma violência sexual, mas existem muitas formas de ofender um pequeno. Uma delas é usar suas mãos ainda inocentes, que estão aprendendo a acariciar e a brincar, a escrever e alimentar-se, para imitar o gesto de uma arma que evoca ecos de morte. Escrevi nesta mesma coluna porque a candidatura do extremista e violento ex-paraquedista Bolsonaro me dava arrepios. Hoje, aquele medo tenho que acrescentar o de que o gesto ensinado à menina vire moda, já que durante a liturgia da consagração de Bolsonaro como candidato à presidência corriam pela sala outras crianças imitando o gesto de imitar um revólver com as mãos. Seria triste se o Brasil, que conquistou o mundo com sua festividade e com a riqueza da sua miscigenação, sua música e sua alegria, se tornasse hoje exportador de uma nova maneira de se divertir na infância, brincar de matar. As crianças devem ser cercadas, desde que nascem, frágeis e indefesas, de gestos de amor e respeito pelos demais, de símbolos que evoquem a vida e não a morte. Terão tempo de sobra para aprender que o mundo está infestado pelos ventos da violência e da intolerância, do desprezo pelas diferenças, do medo das liberdades. Deixemos, agora, que usem as mãos para brincar com a vida. Jesus as usava não para matar, mas para ressuscitar os mortos, devolver a visão aos cegos e fazer os paralíticos voltarem a andar. O Jesus que sempre cantou a vida e não a morte não gostava de armas. Quando os soldados foram prendê-lo no Horto das Oliveiras, um dos apóstolos desembainhou a espada em sua defesa. Jesus o repreendeu: embainha tua espada,
porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. MT 26,31 SS. Na mesma manhã em que os jornais me horrorizaram com a foto de Bolsonaro rindo com a menina nos braços aprendendo a disparar uma pistola, veio me visitar a pequena Maria Luísa, uma neta por afinidade que deve ter a mesma idade da menina da foto. Brincando no jardim, a pequena me perguntou se podia colher uma flor para dar à sua mãe. Colheu-a e, quando a deu para a mãe, esta abraçou e beijou suas mãos. Que nossos pequenos possam povoar seus sonhos não com gestos de morte, nem com símbolos de guerra, mas de arco-íris de paz, de luz de girassóis. Que sonhem tendo nas mãos não o sabor da pólvora, mas o dos beijos daqueles que as amam. O Espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro SOS Família esclarece sobre a presença de Jesus no lar para combater a ideologia da violência que o candidato Jair Bolsonaro prega. Diz Joana de Ângeles, há mais enfermos no mundo do que se supõe que existam. Isto porque, no reduto familiar raramente fecundam a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado, vinculados por compromissos vigorosos para a própria evolução, os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossomático, endividados entre si, para o necessário reajustamento, trazendo nos refolhos da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas. Deixando-se arrastar, invariavelmente, a complexos processos de obsessão recíproca, graças ao ódio mantido, às animosidades conservadas e nutridas com as altas contribuições da rebeldia e da violência. Em razão disso, o desrespeito graça, a revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. A família, em tais circunstâncias, se transforma em palco de tragédias sucessivas, quando não se faz aduana de traições e insídias, estimulando os desajustes que se encontram inatos nos grupos da consanguinidade. A odierna técnica da comunicação malsã tem conspirado poderosamente contra a paz do lar e a felicidade dos homens. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando, ao suave e doce contágio do seu e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria, de refazimento. Cristo no lar significa a comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga o espírito na esperança, sobre a água lustral da fonte viva, generosa e abundante, esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Se não consegues a companhia dos que te repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleças. Faze-o, assim mesmo. Se assomam óbices inesperados, não descoraçois, insistindo, ainda assim. Se surpresas infelizes conspiram a hora do teu encontro semanal com ele, não desesperes e retoma as tentativas, perseverando.
quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala, quando visita a família em prece, sustenta. Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Sob o dossel das estrelas, no passado, o Senhor, enquanto conosco, instaurou nos lares humildes dos discípulos o convívio da prece, da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio com o mundo excelso, abrindo-lhe o lar uma vez que seja, em cada 7 dias, experimentarás com ele a inexcedível ventura de aprender a amar para bem servir e crescer para a liberdade que nos alçará além e acima das próprias limitações, integrando-nos na família universal em nome do amor de nosso Pai. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.